Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta aqui. Vamos para essa aula de exercícios em que vamos falar aqui sobre meio ambiente na Constituição Federal. Vamos entrar também na parte de dano ambiental, vamos fazer algumas questões sobre sustentabilidade, sobre qualidade ambiental e a gente fechar de vez. Eu vou conseguir tratar com vocês, pessoal, e essa é a nossa intenção de qualquer aula de exercícios, qualquer aula de revisão. Eu vou conseguir tratar com vocês a maior parte da Constituição Federal somente em exercícios fazendo aqui com vocês. Então, uma aula super importante que a gente vê na prática como que as provas vêm cobrado, como a sua prova vai te cobrar daqui a pouco. Então, quero que vocês fiquem aqui comigo, vamos até o final da aula para que vocês não percam um detalhe sobre meio ambiente na Constituição Federal, dano ambiental, sustentabilidade e qualidade ambiental. Beleza? Vem aqui comigo, olha só, vamos falar então de meio ambiente, principalmente a maioria das questões são sobre meio ambiente na Constituição Federal. Vamos explorar bastante esse tema aqui com vocês hoje, pessoal, para que vocês não percam um detalhe dessa aula aqui. Olha só, vamos habilitar aqui a canetinha. Quem não me segue ainda lá, prof.andressocrates, _concurso, segue a gente lá e vamos para cima. Primeira questão é, aqui ó, Sócrates 2023, questão novíssima. Fala para vocês, eu fiz hoje essa questão para vocês, para que vocês possam saber aqui, entender qual é a nossa pegada aqui. A nossa pegada é fazer você ser aprovado nesse concurso público. Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos tratar aqui sobre meio ambiente na Constituição Federal. Primeira questão aqui, que quero que vocês prestem atenção. Vamos lá. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Olha aqui, sobre o meio ambiente na Constituição é incorreto afirmar, então a gente está buscando a questão incorreta. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar o dano. E, de fato, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam sim aos infratores, que podem ser pessoas físicas. Esses infratores que causam lesão ao meio ambiente podem ser pessoas jurídicas. Que isso, professor? Empresa? Pode ser, pode ser. E eles podem responder tanto administrativamente, com, olha aqui, sanções administrativas, tanto a crimes ambientais com sanções penais, independente da obrigação de reparar o dano. É uma responsabilidade civil. Então veja, só aqui nesse trecho que está lá na sua Constituição Federal, que está perfeita de correta, eu consigo aqui tratar com vocês de vários pontos que essas atividades lesivas ao meio ambiente sujeitas a esses infratores. Infratores podem ser pessoas físicas ou jurídicas, sujeitam a eles sanções penais, administrativas e civis. A reparação do dano é uma competência, é uma sanção, como se fosse uma sanção civil aí, professor. Sim, é de obrigação civil a reparação dos danos ambientais causados. Tudo bem? Maravilha, professor! Vamos continuar aqui. Então, as usinas que operem com reator nuclear. Que isso, professor? Constituição fala de reator nuclear, vamos ver. Deverão ter sua localização definida em lei, sem o que não poderão ser instaladas. Olha só, quer dizer, professor, que a Constituição fala que se uma usina tiver um reator nuclear, ela tem que ter a sua localização definida? Sim. E se ela não tiver a localização definida, ela não pode ser instalada? Sim. Tem isso na Constituição Federal, professor? Tem isso na Constituição Federal. Que isso, professor? Você não sabia não, é verdade. Vamos aqui, que mais? Que mais? A floresta amazônica brasileira
A Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. Certo ou errado? Certíssima essa questão também. Então presta atenção, galera. As provas adoram trocar, falar que outro tipo aqui de bioma ou outro tipo de ecossistema. Você tem que saber que floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira são patrimônio nacional. Isso é importantíssimo para vocês. Se eles colocarem qualquer coisa diferente, tá errado, porque isso aqui está previsto na Constituição Federal. Professor, só sobrou a letra D. Vamos ver. São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Veja, pessoal, as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados. As terras devolutas são aquelas que não têm uma destinação definida ainda. Ela não tem uma destinação definida, não está sob propriedade privada de ninguém. Ela é chamada terra devoluta. E as terras devolutas, pessoal, não são disponíveis. Não se pode dispor a um terceiro, a um privado, de uma terra devoluta. A terra devoluta, por si só, ela já não faz parte do patrimônio de nenhum privado. Ou seja, a terra devoluta não pode ser disponível. A terra devoluta é indisponível. Professor, é essa a questão errada? Sim, terras devolutas são indisponíveis e não disponíveis, como está afirmando a questão. Tranquilo? Letra D é a nossa resposta incorreta. Próxima questão. Sócrates 2023. De acordo com a Constituição, incumbe ao poder público. Veja só, pessoal. Temos que achar aqui qual aquela que não incumbe ao poder público a competência. Vamos dar uma olhada? Olha só. Incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover manejo ecológico das espécies e ecossistemas? Sim. Está previsto na Constituição? Sim. Então, professor, quer dizer que o poder público ele tem que preservar e restaurar processos ecológicos? Sim. Ele tem que prover manejo ecológico de espécies e ecossistemas? Sim. Então, restaurar e prover manejo ecológico é função do poder público. E está previsto na Constituição Federal. Vem aqui comigo. Caramba, professor! É verdade, sim. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisação e manipulação do patrimônio genético. Veja, trabalhei muitos anos com patrimônio genético e comércio exterior e sim, se eu trabalho para o governo, trabalho para o Estado. Olha aqui, pessoal, é função do poder público preservar a diversidade e o patrimônio genético. A palavrinha é patrimônio genético. Precisa sim o poder público preservar, precisa sim controlar e fiscalizar as entidades que fazem manipulação e pesquisa com patrimônio genético. Então, questão linda de correta, está prevista na nossa Constituição, questão linda de correta. Olha aqui, questão C. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, outorga de uso de recursos hídricos. E aí, pessoal, precisa estar e é incumbência do poder público essa letra C? Toma cuidado! Exigir para instalação de obra, atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente outorga não faz sentido. Quem vai exigir aqui é estudo de impacto ambiental. Que isso, professor? É verdade, sim. É estudo de impacto ambiental e não
outorga de uso dos recursos hídricos, uma coisa não está ligada com a outra. Não é. Se essa atividade, por exemplo, não tiver impacto sobre os recursos hídricos, não for utilizar recursos hídricos, nem careceria outorga. Então, questão não tem pé nem cabeça. Questão errada. Já posso deixar marcado, professor? Pode, está erradíssima. Vamos ver as outras. Controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente. Perfeito. Então, controlar a produção, sim, de substâncias que comportem risco, principalmente agrotóxicos. Aqui é o que dá a possibilidade do controle do uso e monitoramento ali do uso do agrotóxico. É essa letra D, está prevista na Constituição Federal. Então, a palavrinha-chave aqui, é substâncias que comportem risco à vida, qualidade e meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, cabe sim ao poder público promover a educação ambiental. É obrigação ter educação ambiental em todos os níveis de ensino. É obrigação fazer educação ambiental para haver conscientização pública para preservação do meio ambiente. Isso está previsto na Constituição Federal. Passando para frente. Olha aqui, é o tipo de questão boba, horrorosa, mas que a banca de vocês adora cobrar. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Olha só. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, certo ou errado essa questão, pessoal? Certo ou errado? Vai botando aí, vai deixando o comentário aí para que a gente veja se está certo ou errado, para que vocês acertem ou errem. É importante acertar ou errar, professor. Sim. Vamos por partes aqui. Olha só. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, professor? Sim. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo? Sim. É essencial à qualidade de vida? Sim. Impondo-se ao poder público, e é só função do poder público, professor? Não. Impõe a quem mais, professor? A gente vai ver lá embaixo, a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, não é só o poder público que menciona o artigo 225, ele menciona a coletividade, está errada. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Fala isso, professor, fala. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Fala isso, professor. Fala. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Olha só como está linda essa questão, professor. Verdade. Questão C, a questão B está certíssima. Vamos ver por que a C e a D estão erradas. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público, citou a coletividade, olha aqui, o dever de defendê-lo e preservá-lo só para as futuras gerações? Para as presentes também. Então, está errada. Todos têm direito ao meio ambiente recuperado. Que isso, professor? O cara já começa errado. Questão errada. Sabe nada, examinador. Quem é examinador? Eita, professor. Que isso, professor? Letra B, a questão certa. Passando para frente. Que mais? Vamos dar uma olhada nessa. Vamos dar uma olhadinha nessa questão.
Só para que vocês saibam aqui, esse aqui é o artigo 170 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada, vamos lá. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado vários princípios. Então, pessoal, são os princípios que estão relacionados à ordem econômica. E dentre esses princípios, tem um princípio que está relacionado à questão ambiental. Qual é esse princípio que está relacionado à educação ambiental? Ô, professor, fica dando dica aí. A questão ambiental. Vem aqui comigo. Olha só. Então, estamos querendo saber quais são os princípios que estão relacionados à ordem econômica. Vamos dar uma olhada. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, apesar de ser um princípio lá, o meio ambiente ecologicamente equilibrado não está relacionado com a ordem econômica. Então, questão errada. Preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país. Isso daí não é princípio, professor, é o que incumbe ao poder público, a gente viu. Questão errada. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante trabalho diferenciado, conforme impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Esse é o princípio. A defesa do meio ambiente, fazendo o quê? Tratando de forma diferenciada conforme impacto ambiental. É para isso que existe o estudo de impacto ambiental, que você vai fazer solicitações de forma diferenciada conforme o tipo do produto e serviço que está sendo oferecido. Toda a regulamentação que é diferenciado. Se você tem um produto e serviço que tem um maior impacto, ele vai ter uma regulamentação. Hoje em dia eles têm regulamentação na nossa norma de forma diferenciada. Isso por quê, professor? Por causa da defesa da ordem econômica, segundo o princípio de defesa do meio ambiente. Que isso, professor? É verdade? Vem aqui comigo. É a questão certa. Restauração dos processos ecológicos essenciais e provimento do manejo ecológico de espécies. Isso incumbe ao poder público, não é um princípio, questão errada. Mas veja quão difícil é. Se você não soubesse e nunca tivesse visto isso daqui, você poderia ter problemas com essa questão. Tranquilo, pessoal. Letra C. Passando para frente. Dentre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios está. Qual é? Olha aqui, a competência comum. A gente está procurando pela competência comum, pessoal. Vamos lá dar uma olhada. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Olha só. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Vou puxar para mim rapidinho. Eu vou mostrar duas questões para vocês e eu quero que vocês saibam diferenciar muito bem o que é competência comum e o que não é competência comum. Após as duas questões, eu vou trazer quais são as competências comuns de verdade e quais não são competências comuns. Mas eu preciso aqui que você preste bastante atenção e que essa primeira, combater poluição, ela está vinculada e é por isso que existe a Lei Complementar 140, dividindo as competências com base nesta competência comum que está prevista aqui no artigo 23 da Constituição Federal. Tranquilo, pessoal? Vem aqui comigo. Caramba, professor, então quer dizer que proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas é competência comum? Sim. Caramba, professor! E se não for competência comum?
Eu vou mostrar para vocês. Botei aqui. Eu vou mostrar para vocês que se não for competência comum, vai ser competência concorrente. E pessoal, olha aqui, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção. Olha a palavra, olha aqui. Aqui é proteger e combater. Proteção do meio ambiente e controle da poluição é competência concorrente. Letra horrível, professor tem uma letra horrível. É competência concorrente e não competência comum. Então tome cuidado. Se for proteger, a palavra, o verbo, se tiver verbo, é competência comum. Se for proteção do meio ambiente, é concorrente. Se for combater a poluição, é competência comum. Se for controle da poluição, é concorrente. Que isso, professor? Que questão difícil! Muito difícil. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico. É concorrente também, não comum. Responsabilidade por dano ao meio ambiente. Ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, também é concorrente e não é comum. Então, resposta letra A. Caramba, professor, confundi aí. Quais são as competências comuns e as competências concorrentes? Aqui eu repeti. E eu trago aqui para vocês. Está previsto lá no artigo 23 da Constituição Federal 2 competências na área de meio ambiente que são comuns. Essa que eu falei para vocês de proteger o meio ambiente, essa que eu falei para vocês de combater a poluição. Preservar as florestas, fauna e flora também é comum. Mas veja que se não fala, olha aqui, florestas, caça, pesca, fauna e conservação, é legislar de forma concorrente. Tranquilo, aqui é competência comum. Legislar sobre meio ambiente é concorrente. Legislar sobre proteção, controle da poluição é concorrente. Então, essa palavrinha, pessoal, é a mágica do negócio. Legislar sobre esse tema vai ser sempre concorrente. Se a gente está falando de competência e não competência de legislar, a gente está falando de competência comum. Tranquilo, pessoal? Cara, professor, que complicado isso daí. Moleza. A proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, a competência é comum de legislar. A competência é comum de legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. Tranquilo? Maravilha, professor! Passando para frente. Mais uma questãozinha aqui sobre meio ambiente cultural. Olha só, para a Constituição Federal. Meio ambiente cultural saiu aqui sem querer, um sublinhado aqui. Desculpa, mas vamos lá. Meio ambiente cultural é solo, água, atmosférico, flora e fauna, elementos responsáveis pelo equilíbrio dinâmico que envolve seres vivos e seu meio. Pessoal, isso é meio ambiente natural, não é o conceito de meio ambiente cultural, questão errada. Aquele onde o homem exerce seu labor, esse é meio ambiente do trabalho, a gente quer meio ambiente cultural.
formado de bens materiais e imateriais. Esse sim é meio ambiente cultural. Se a gente está falando de bens históricos, artísticos, se a gente está falando de crenças históricas, de crenças artísticas, de movimento artístico, é imaterial. Se a gente está falando de bens históricos, culturais, é um bem material e eles são tipos de meio ambiente chamados de meio ambiente cultural. Caramba, professor, não sabia dessa, é verdade. Vem aqui comigo. Aquele constituído pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto de edificações e dos equipamentos públicos. Esse daqui é meio ambiente artificial, não é um meio ambiente cultural. Questão errada. Tranquilo? Próxima questão. Sócrates 2023, todas questões novinhas para você. Olha lá. Falando agora de sustentabilidade, fizemos uma bela revisão sobre Constituição para vocês. Agradeço demais vocês pela essa aula de Constituição, mas nós vamos agora continuar com a parte de sustentabilidade. Algumas questõezinhas e poucas, que cai pouco, cai menos, sobre sustentabilidade, sobre qualidade ambiental e sobre dano ambiental. Fica aí, não saia, olha só. Olha aqui essa questão. Há diferentes conceitos de sustentabilidade. O conceito ambiental e ecológico refere-se ao uso consciente dos recursos naturais, de modo que eles não se esgotem para as próximas gerações. Professor, esse daí parece. Esse parece. Caramba, professor! Já é a letra A. Vamos ver as próximas. As ações realizadas pela empresa está relacionado ao conceito ambiental e ecológico? Não. Conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas? Eita, professor, isso aí pode ser. Mas não é o conceito ambiental e ecológico. O desenvolvimento econômico gerando lucros e empregos? Não é o conceito relacionado à questão ambiental e ecológica. É o uso consciente dos recursos naturais, de modo que eles não se esgotem para as próximas gerações. Mas, professor, quais são esses outros conceitos, esses tipos de sustentabilidade? Olha aqui, empresarial, aqueles realizados por empresas, social, para melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade social. A sustentabilidade econômica é o maior desafio da sustentabilidade e está relacionado à combinação do desenvolvimento, gerando lucros e empregos. É a sustentabilidade econômica. Tranquilo. Que isso, professor? Eu não tinha visto isso não, é verdade. Que mais? Vamos falar de qualidade ambiental. E quero saber de vocês, tem caído demais isso nas provas, por isso que eu vou cobrar aqui de vocês. Quero saber, na qualidade ambiental, uma classificação adotada para os problemas ambientais é a divisão segundo agendas. Corresponde à agenda marrom. Quero saber qual que é a agenda marrom. Olha aqui, aquela que se refere à preservação das florestas e biodiversidade? Não, professor. Essa não é a agenda marrom, questão errada, essa é a agenda verde. Maravilha! Aquela relacionada à gestão dos recursos hídricos? Não, professor, essa não é a agenda marrom. Aquela que remete a questões ambientais relacionadas à urbanização, industrialização, crescimento econômico, desenvolvimento social, poluição do ar, da água, do solo, reciclagem de lixo, ordenamento urbano, segurança química. Sim, essa é a agenda marrom. Então, pessoal, a agenda marrom mexe com toda a questão relacionada à qualidade ambiental, produção de lixo, qualidade do ar. Se a gente fala de qualidade
é agenda ambiental. Se a gente fala de questões de florestas, é agenda verde. Olha aqui. Que mais, professor? Aquela relativa à agenda internacional. Aqui esse professor bota só para ver se tá ligado. Tem nada a ver. Não tem nem cor essa daí, professor. Questão C. A letra C, a questão correta. Passando para frente. Vamos fazer uma de dano ambiental, pessoal. O conceito de dano ambiental é muito confundido. E já comecei assim para trazer aqui para vocês o principal conceito de dano ambiental. Primeiro ponto que eu quero saber de vocês é o seguinte: a reparação do dano ambiental está em que esfera? Na esfera civil. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, segundo o julgado recente do Superior Tribunal Federal, a reparação do dano ambiental é prescritível ou imprescritível? É imprescritível. Então, esses dois pontos você precisa saber e também os argumentos do porquê é imprescritível, que está na nossa aula, no nosso curso da SEMASSE. Vai lá e dê uma olhada. Vamos ver qual é o conceito agora de dano ambiental. Olha aqui comigo. Esses conceitos são sempre confundidos. Olha aqui. Considera-se dano ambiental lesão aos recursos ambientais. Então, primeiro ponto que você precisa saber é que dano ambiental vai ser sempre lesão aos recursos ambientais, sempre degradação e vai ser sempre impégios, ou seja, adverso, vai ser uma degradação negativa, vai causar impacto ambiental e é negativo do equilíbrio ecológico, da qualidade de vida. Questão linda de correta. Pessoal, como eu disse na aula, dano ambiental é sempre negativo. Dano ambiental sempre tem impacto ambiental, mas é negativo. Professor, qual é a diferença de impacto ambiental? Vamos ver as demais questões. Vem aqui comigo. A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades antrópicas. Olha aqui, pessoal. É um tipo, olha aqui, degradação da qualidade ambiental resultante de atividades antrópicas é um conceito de poluição. Poluição. Toma cuidado, isso não é dano ambiental, isso é o conceito de poluição. Questão horrível, professor, letra horrível. Errada a questão. Qualquer alteração que ocorra no meio ambiente, seja positivo ou negativo, não. Esse é o conceito de impacto ambiental. Professor, você disse lá em cima que todo dano ambiental tem impacto ambiental? Sim, parte do impacto ambiental, porque impacto ambiental também é conhecido como alteração negativa. Então, olha só, a alteração negativa vai ser dano ambiental. Alteração positiva não vai ser dano ambiental. Então, pessoal, questão errada. Qualquer alteração, se tivesse aqui, ó, tirado esse positivo, só negativo, teria sido correta também. Mas falou que positiva não, positiva é impacto ambiental. Lesão aos recursos ambientais, até aqui tudo bem, mesmo sem ocorrer degradação, não. Se não ocorrer degradação, não tem dano ambiental. Questão errada. Perfeita aqui a questão, letra A. Passando para frente. E é isso, pessoal. @prof.andressocrates, @soma_concursos. Galera, é para passar. É para você tirar de letra. Nós fizemos em uma aula de revisão de exercícios um apanhado dos principais pontos que você precisa levar para sua prova. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.